Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma parte da aula sobre condomínio edilício e incorporação imobiliária. Nós estamos abordando a Lei 4.591 de 64 e várias mudanças ocorridas no decorrer do tempo, certo? Então assim, agora nessa parte da aula, eu já expliquei para vocês nas duas aulas anteriores sobre condomínio edilício, obrigações, seguro, obrigações do síndico, quais seriam as responsabilidades. E agora, especificamente, nós vamos entrar na parte de incorporação imobiliária. Veja-se, pessoal, a incorporação imobiliária, como eu falei anteriormente no bloco da condomínio edilício, que a lei ela trata de dois temas muito importantes, o condomínio edilício e a incorporação imobiliária. Aquela parte do condomínio edilício nós deixamos para a primeira parte da aula, certo? Foram dois blocos, e agora eu vou entrar especificamente em incorporação imobiliária. Atentem-se, pessoal. São questões que caem na prova, despencam em prova e vocês não podem subestimar a questão, porque são questões complicadíssimas. Eu vou explicar para vocês, eu já preparei o resumo de aula e tem também o material de apoio, o resumo de aula, que vocês devem se atentar e ver junto com a aula que eu estou dando agora. Certo? Essa aula é gravada, vocês podem ver a hora que vocês quiserem. E isso aí facilita muito para quem está estudando, ok? Bom, vamos lá. O que é incorporação imobiliária? É uma atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, certo? É uma alienação total ou parcial, ela pode se constituir em uma das duas modalidades, em edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Exemplo disso, Minha Casa Minha Vida, arrendamentos do par, certo? Até mesmo edifícios particulares que são vendidos às pessoas, são alienadas às pessoas. O conceito de incorporador, a lei, ela traz bastantes conceitos e isso pode ser cobrado em prova. Isso é cobrado em prova, efetivamente, certo? O artigo 29, ele traz o conceito de incorporador. O incorporador abrange tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, sendo que esta pode ser organizada em empresa ou não, edificando ou não, desde que compromise ou efetive a venda de frações ideais de terrenos, objetivando a vinculação dessas frações a unidades autônomas, ou seja, um prédio de apartamentos, certo? Sob o regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se. Pessoal, atentem-se. Responsabilidade. Ele se responsabiliza pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições. Tá? O artigo 29 ele é muito importante para vocês terem isso daí, que traz os conceitos. Preço, determinadas condições das obras concluídas, certo? Já o artigo 30, ele fala que ainda se estende a condição de incorporadores a proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição de condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes das conclusões das obras. É o que acontece comumente. Eu entro no estande da Plaenge, eu vejo um edifício sendo construído e ele está sendo vendido. Certo? E muitas vezes não sequer tem a fundação, apenas tem o terreno, a demonstração, a documentação, você vai lá, assina o documento, começa a pagar e em tal prazo ele vai te entregar a obra pronta. E por isso que eles têm aquelas planilhas bem na frente da obra, tal prazo está isso, a conclusão está aquilo, nós estamos nessa fase da obra. Qualquer caso, responde o alienante como incorporador. O que eu quero dizer com isso? Quando já houver sido aprovado e estiver em vigor ou pender de aprovação, pela autoridade administrativa o respectivo projeto, certo? O alienante ele já responde como incorporador, certo? Eu adquiri e eu vou ter responsabilidades, assim como a pessoa que me vendeu, que é incorporadora, certo? Ao ser contratada aquela venda, a promessa ou venda ou cessão das frações daquele terreno, presume-se já a vinculação entre a alienação das frações de terreno e o negócio de construção. Eu tenho uma promessa em que eu vou entregar aquele imóvel naquele prazo para você. Caso for tudo força maior, ele não conta neste prazo. Veja bem, pessoal, isso a jurisprudência é firme. No material de apoio de vocês já está a jurisprudência completa quanto a isso, certo? O 29 ainda, ele permite que o incorporador seja praticamente qualquer um, pessoa física ou jurídica, empresa, empresário ou não, que edifica ou não. E o artigo 31 traz as suas limitações à figura do incorporador. Aqui, proprietário de terreno, promitente comprador, cessionário,
deixa o promitente cessionário, certo? E o construtor, corretor de imóveis, isso nas alíneas destacadas no próprio artigo 31, correto? O ente da federação emitido na posse a partir da decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso ou cessionário deste, conforme comprovado mediante registro no registro de imóvel competente, onde está matriculado o imóvel, onde está registrado o imóvel, onde tem aquela matrícula aberta para aquele imóvel. O parágrafo 3º do artigo 31, ele é taxativo, porque ele prevê uma responsabilidade solidária dos incorporadores imobiliários, sejam eles quem forem. Ou seja, no termos do caput, mesmo que a obra esteja no período de carência, veja bem, pessoal, no qual pode desistir da incorporação, certo? Isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente com vocês. Eles podem desistir daquela incorporação e passar para uma outra pessoa física. Teve um caso em Campo Grande muito emblemático que houve uma incorporadora, começou a construir um edifício, certo? Aqui em Campo Grande, a região central, e esse edifício foi abandonado, essa obra. E os próprios moradores adquiridos daquelas propriedades terminaram a obra. É um edifício valiosíssimo hoje, que só para trocar a fachada foi quase 100 mil reais, entendeu? Então, as pessoas até ficaram revoltadas na época, mas era uma convenção que havia essa possibilidade essa previsão dos próprios serem credores daquelas obras, certo? Vamos lá, vamos passar para as obrigações do incorporador. O incorporador ele tem obrigações previstas na lei, certo? E elas são assim, indicado, é um rol taxativo dessas obrigações. Então, o artigo 32, onde estão previstas, toda incorporação deve indicar expressamente o incorporador, certo? Ele é obrigatório que o seu nome permaneça indicado ostensivamente no local da construção. Vemos aquelas placas indicativas de quem está realizando essa obra. Mais uma obra da fulana, mais uma obra da Plaenge, MRV. Isso é muito comum, certo? São exemplos que eu dou do cotidiano para vocês se localizarem. Para que as vendas dessas unidades autônomas se iniciem, o artigo 32 ele exige do incorporador que ele arquive, certo, no registro de imóveis, os documentos necessários para o início dessas obras. Então, o que acontece? O título de propriedade do terreno, ou a promessa, ela é irrevogável e irretratável, tá? Anota isso no seu caderno, de compra e venda de cessão de direitos ou permuta na qual conste cláusula de emissão na posse do imóvel. Não há estipulações expeditivas de sua alienação em frações ideais e inclui o consentimento para demolição e construção devidamente registrado. Certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, protestos de títulos de ações possíveis, criminais e ônus reais, históricos de títulos de propriedade do imóvel, certo? Abrangendo os últimos 20 anos. Isso se chama certidão vintenária, certo? Qualquer imóvel que você adquire, pessoal, nós temos que ter em mãos uma certidão vintenária. Por quê? Técnico penário também serve, certo? Quinquenal ou a vintenária. Por quê? Existem registros que eles às vezes caducam, tá? E isso é muito importante no contrato de compra e venda, porque o próprio adquirente, mesmo de boa-fé, ele responde por alguns débitos. E o débito tem que estar efetivamente registrado naquela matrícula, certo? Podem ver a penhora, pode ver a alienação fiduciária. Nós temos a alienação fiduciária de bens imóveis, sim, certo? Eu vou explicar isso em aula separada para vocês, tá? Então, isso deixa os alienantes aos alienantes do incorporador, do terreno e ao incorporador. Essas certidões elas têm que estar extremamente bem amparadas, esses documentos. Tem outros também, histórico de título de propriedade do imóvel, projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. Não adianta. Para você registrar, o próprio oficial do registro, o registrador, o oficial registrador, ele vai observar documento a documento, eles têm um gabarito a seguir e eles devem se observar essa alvará de construção, certo? Para você iniciar uma obra, senão ela é embargada, todos os alienantes, todos os adquirentes vão ficar no prejuízo e isso provoca um rolo tremendo, pessoal. Cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando para a capa de prioridade a respectiva metragem de área construída, a área útil, a área de garagem. Isso é muito importante, certo? Certidão negativa de débito para com a Previdência Social quando o titular dos direitos sobre o terreno for responsável pela arrecadação, avaliação do custo global da obra, memorial descritivo das especificações. Pode observar que quando a gente passa em frente a uma obra, sempre tem aquelas placas de custo total da obra, plano de obra,
memorial descritivo das edificações projetadas. Isso é um documento público, certo? E principalmente para quem vai adquirir aquela obra. Correto, pessoal? Declaração de que se define a quota parte das áreas das unidades a serem entregues e pagamento do terreno. Certidão do mandato, instrumento público de mandato, certo? Aquele que se reporta ao parágrafo 1º, artigo 31 desta lei. Declaração do prazo de carência, tem um prazo para você iniciar essa obra, certo? Nós vamos dar uma olhadinha nisso depois também. Plantas elucidativas, declaração sobre o número de veículos a que a garagem comporta. Veja, esse incorporador, ele anexa todos os documentos pedidos a ser registrado na matrícula do imóvel. Uma coisa interessante aqui, que eu vou até falar aqui mais um pouquinho, é esse tipo de registro inicial e posterior, as averbações posteriores. Por quê? São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, quem é concurso de cartório deve se atentar para o Código de normas estaduais. Por quê? Porque alguns estados, eles fazem a averbação de alguns documentos depois de abrir a matrícula. E outros estados fazem no momento que eles abrem a matrícula, certo? Isso garante alguns direitos aos adquirentes e principalmente ao incorporador, certo? Mas eu vou explicar com calma para vocês. Todos os documentos eles são examinados pelo oficial de registro, que eles arquivam no competente registro. Caso falte algum documento, o oficial, no prazo de 15 dias, certo? Tem uma devolutiva do cartório, uma devolutiva, especificando, eu preciso de tais documentos, no prazo de 15 dias, certo? E ele arquiva esses documentos, tá? Ele pediu documentos e não veio nesse prazo, ele vai arquivar o procedimento, certo? Satisfeitas as exigências, o oficial tem o prazo de mais 15 dias para fornecer certidão, relacionando a documentação apresentada e devolver autenticadas as segundas vias da mencionada documentação, com exceção dos documentos públicos. Pessoal, tem documento que você tem que ser a cópia original apresentada e ele não é devolvido. Você pode conseguir uma segunda via, mas ele não é devolvido ao apresentante. Quando ele vê uma divergência nesses documentos, ele levantará dúvida, certo? Segundo as normas processuais aplicáveis, que são previstas na Lei de Registros Públicos, e ele vai suscitar uma dúvida e pede para o magistrado, o juiz, resolver essa dúvida. Então, assim, o parágrafo 7º do artigo T2, ele fala bem claro que o oficial do registro de imóveis responde civil e criminalmente se efetuar o arquivamento de documentação contraveniente à lei ou der uma certidão sem o arquivamento de todos os documentos exigidos. Veja-se, pessoal, ele responde quando não observados os prazos, certo? Ele responde perante a autoridade judiciária competente, certo? Em montante igual a dos elementos devidos pelo registro, aplicável por quinzena ou fração de quinzena de superação de cada um daqueles prazos. Pessoal, isso está previsto no artigo, parágrafo 8º do artigo, certo? Ele não responde, o parágrafo 9º já isenta ele, pela exatidão dos documentos que lhe forem apresentados, para o arquivamento e obediência aos dispostos na linha E, G, H e L. E P deste artigo, área de edificação, memorial descritivo, custo global da obra, cota à parte das unidades e as plantas de garagens. Por quê? Isso é um documento firmado expressamente pelos engenheiros, ou seja, os prepostos do incorporador. Eles trabalham efetivamente para dar exatidão e veracidade àqueles documentos daquela obra, certo? Veja que eles estão assinados pelos profissionais responsáveis da obra, então não tem como você aplicar uma responsabilidade que foge da competência do oficial registrador, certo? Então vocês têm que se atentar muito quanto à responsabilidade do próprio incorporador no fornecimento desses documentos. Pode vir uma questão, problema na sua prova, e ela poderá muito bem pedir o seguinte: ao incorporador cabe, com exatidão de documentos, tem um rol expresso das linhas E, G, H, L e P do artigo, exposto no parágrafo 9º. Veja bem, pessoal, que é área de edificação, memorial descritivo, custo global da obra, cota à parte das unidades e planta de garagem. 5. Vejam bem, pessoal, não se esqueçam disso, que isso é uma responsabilidade dos próprios engenheiros responsáveis, certo? Bom, avançando. Com o correto e completo arquivamento, o oficial determina, na forma da Lei de Registros Públicos, que eu vou ver com vocês depois, o número do registro, tá? Esse número do registro, tá? Ele deve constar, segundo o parágrafo 3º do artigo 32, obrigatoriamente,
dos anúncios, impressos, publicações, preliminares definitivos referentes à incorporação, salvo os anúncios classificados, até por mais uma curta extensão. Vende-se apartamento tal, ver escritório tal da incorporadora, certo? Esses anúncios e periódicos não precisa, tá, pessoal? O adquirente ele pode consultar toda a documentação da incorporação antes de realizar a aquisição, por meio de uma certidão, autenticação de cópia dos documentos fornecidos pelo incorporador ou até mesmo a cópia para ele. Ele quer ver a veracidade desses documentos, ele tem que ter a certeza de que aquele imóvel ele está previamente registrado, ele está previamente determinado e delimitado de acordo com o manda a lei. Isso por que é relevante? O parágrafo 5º ele fala sobre a existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, não impedindo o registro, que será feito com as devidas ressalvas, mencionando-se em todos os documentos extraídos de registro a existência e extensão de ônus. Assim, o adquirente ele sabe de antemão sobre os ônus relativos do imóvel. Pessoal, veja bem, lembra que eu falei da certidão vintenária? A certidão vintenária, ela traz aqueles registros, certo? Muitos fatos aconteceram quando houve as delegações de cartórios. Por exemplo, existiam pessoas que tinham cartórios de familiares, ia se passando de geração em geração, certo? E muitos registros ficavam perdidos, soltos no tempo. Mesmo estando naquela matrícula, naquele livro registrado, quando você pedia uma certidão de matrícula, talvez ele não aparecesse. O adquirente de boa fé ia lá, adquiria o imóvel e como? Estou sendo cobrado de uma dívida que eu não tinha conhecimento. Isso é muito comum. O terceiro de boa fé, ele passa por isso, certo? E muitas vezes a certidão vintenária, ela demonstra aquele ônus que não foi trazido para frente, não foi reproduzido posteriormente, entendeu? Isso é uma questão muito importante, atentem-se. Tentem aprofundar a questão desse sentido no estudo, o estudo nesse sentido, ok? Então, assim, quando o adquirente ele sabe de antemão o que ele está levando junto com o imóvel, veja bem, pessoal, ele já sabe quais são os ônus, certo? O artigo 37 ele fala que ele exige que se o imóvel estiver gravado de um ônus real ou fiscal, uma dívida tributária do próprio estado, do município, dívida de IPTU daquele imóvel, né, um tributo que não foi pago na hora de você registrar a obra, ele vai ficar, ele entra para o fisco municipal, certo? Até para você autorizar a obra. Se ele estiver gravado de ônus real ou fiscal, né, e se contra os alienantes houver uma ação que possa comprometer imóvel, esse fato será obrigatoriamente mencionado em todos os documentos de ajuste, com a indicação de sua natureza e das condições de deliberação. Igualmente, deve-se constar, se for o caso, o fato de encontrar-se ocupado imóvel, né, esclarecendo-se a que título a que se deve esta ocupação e quais as condições de desocupação, certo? Então tem que haver um ajuste entre o adquirente e aquele incorporador, o alienante, sobre a emissão de posse desse imóvel. Como é que eu vou ter propriedade do imóvel que está gravado com um ônus real, certo? No caso da incorporação sobre esse imóvel, objeto de emissão na posse concedida à União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios ou às suas entidades delegadas, ele fica dispensado uma apresentação, certo? Relativamente ao ente público, dos documentos das alíneas A, B, C, F e O deste artigo, comprovadamente da propriedade. Né? É o comprovante de propriedade, é a certidão negativa de tributo, é atestado de idoneidade financeira, certo? Devendo o incorporador celebrar, veja bem, ele celebra com a administração de posses com os adquirentes das unidades autônomas. É a regra estipulada no parágrafo 3º, artigo 32. Veja que aqueles contratos que envolvam a incorporação imobiliária de unidades autônomas, eles são irretratáveis. Uma vez que eles são registrados, eles conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito de adjudicação compulsória perante o incorporador ou quem o suceder. É uma hipótese, praticamente, pessoal, exclusiva de insolvência posterior ao término da obra. Isso é previsto no artigo 32, parágrafo 2º. A insolvência, veja bem, a insolvência ela é bem detalhada pelo seguinte: o adquirente de boa fé, ele tinha noção daquele ônus real, ele entrou em insolvência após o término da obra. Isso são fatos, são questões que podem muito bem cair em prova. E a questão, o problema, ela pode te dar um problema para você resolver de como que ficaria a situação do adquirente de boa fé.
ele tendo conhecimento daquele ônus real gravado no imóvel, certo? O artigo 33 da lei, ele fala que após o registro dessa incorporação, ele terá a validade de 120 dias. Veja bem, o artigo 12 da lei 4.864 de 65, ele revogou expressamente esse artigo, porque ele leva para 180 dias o prazo de validade do registro da incorporação. Ele derroga parcialmente o artigo. Por quê? Ele prevê esse prazo, porém ele altera o número de dias, de 120 para 180 dias. Então, é uma derrogação parcial. Então, ele passa o prazo sem incorporação. Não houver sido concretizada, certo? O incorporador só pode negociar as nulidades depois de atualizar a documentação referente ao artigo 32, revalidando o registro por igual prazo, ou seja, 120 e 180 dias, conforme prevê a Lei 4.864 de 65. E isso veio muitas leis posteriores, de 2011, de 2004, isso a gente vai tratar no decorrer da aula, ok? O artigo 34 dessa lei, ela permite ao incorporador prever o prazo de carência, dentro do qual é lícito existir o empreendimento, dado o vulto econômico em geral que essas obras têm. Então, esse prazo de carência, ele deve ser expresso em declaração que acompanha a documentação arquivada no registro, certo? No registro de imóveis. Fixando-se condições para uma não autorização. O incorporador que autoriza o incorporador a desistir do empreendimento. Lembra que eu falei que existia um prédio na cidade, um edifício na cidade que foi avocado pelos próprios adquirentes das unidades? Então, e eles terminaram a obra? Isso foi um custo gigantesco. Foi feito um financiamento em nome de várias pessoas, em uma sociedade, eles se uniram e terminaram a obra. Cada unidade hoje vale praticamente 3 milhões de reais. E isso é muito grave porque as pessoas ficaram naquele prejuízo, mas a propriedade é delas, certo? Mas o investimento que foi feito foi de uma grande monta, certo? Então, esse prazo também, esse prazo quando ele se renova por 180 dias, ele é limitado ao prazo de validade do registro. Veja bem, é a previsão do artigo 12 da Lei 4.864 de 65, 180 dias, certo? Caso esse prazo seja revalidado, certo? Uma concretização posterior da incorporação, o prazo de carência também é ampliado. O prazo de carência ele deve ser sempre mencionado nos pré-contratos, cessões e promessas de compra e venda, certo? Isso aí está no resuminho de vocês. Eu estou acompanhando com base no nosso resumo para você ter mais facilidade de acompanhar a aula e eu falar certinho sobre os artigos, certo, pessoal? Caso esse incorporador efetivamente desista da incorporação, ele deve denunciá-la por escrito ao registro de imóveis, comunicando também por escritos para cada um dos adquirentes civil e criminal do incorporador, certo? Sob pena de responsabilidade civil e criminal, tá? Então, assim, quando ele comunica, ele tem um dever previsto no artigo 34 de comunicação a esses adquirentes, sob pena de responsabilidade civil e criminal dessa conduta, certo? A previsão expressa do parágrafo 4º, artigo 34 da Lei de Corporação, tá? A desistência ela vai ser averbada no registro de incorporação, arquivando-se em cartório o respectivo documento. Independentemente do que for ocorrer, o prazo de carência ele é improrrogável, conforme o artigo 6º traz para a gente. A não realização do empreendimento passa a significar o inadimplemento pelo incorporador. Ou seja, ele responde pelos efeitos da mora de forma obrigacional. Ou seja, a mora se institui, ele responde civil e criminalmente, segundo o parágrafo 6º, que é a previsão expressa, certo? E é feita uma denúncia da incorporação. Ou seja, o incorporador tem até 30 dias para restituir aos adquirentes as importâncias pagas, certo? O artigo 36 ele fala que não o fazendo no prazo, certo? Eles podem cobrar pela via executiva, reajustando o valor, certo? A contar da data do recebimento, tá? da unidade, pela inflação, mais juros de 6% ao ano sobre o total corrigido, certo? Isso é o que a lei fala, gente, sobre o valor dos juros moratórios, mas isso cada uma das ações judiciais, ela tem que ver certinho qual será a atualização monetária correta da época, qual será o índice aplicado e qual será a base de atualização da correção monetária, certo? Será o IPCA, certo? Qual será o prazo, certo? Quando acaba aquele prazo de carência que eu falei anteriormente, certo? Se houver,
tá? Ou contar a data do documento de ajuste preliminar, aquele contrato prévio feito pelo incorporador, certo? Ele terá o prazo máximo de 45 dias para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, contrato de construção e da convenção do condomínio. Veja, são 45 dias, certo? Aqui, muita atenção, que apesar de não haver uma revogação expressa do artigo 13, certo, no dispositivo, o artigo 13 da Lei 4.864 eleva esse prazo para 60 dias, tá? Ele não tem mais 45 dias, ele é de 60 dias, segundo a lei, certo? 4.864 de 65, certo? E ele fala que ele é contado da data do documento de ajuste, certo? Preliminar. Ele tem o prazo de 60 dias para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal do terreno, entendeu? Do contrato de construção e da convenção do condomínio. Isso é obrigação do incorporador, certo? Quando você tem um incorporador e tem uma corretora vendendo aquelas unidades, certo? Pode também o corretor denunciar a incorporação, certo? Caso o incorporador não o faça no prazo de carência e nos 5 dias subsequentes, certo? Nesse caso, ele fica solidariamente responsável com o incorporador pela devolução das quantias, tá? Que os adquirentes ou candidatos à aquisição houverem entregue ao incorporador, resguardando o direito de regresso. Isso é a previsão do artigo 35, parágrafo 3º da lei, certo? A lei de condomínio edilício e incorporação imobiliária. Caso o incorporador ou o corretor não outorgarem o contrato definitivo de compra e venda, a carta proposta ou o documento de ajuste preliminares poderão ser averbados no registro de imóveis pelo próprio adquirente, certo? Essa averbação, ela confere, segundo o parágrafo 4º desse artigo 35, o direito real oponível a terceiros, certo? Direito real de propriedade, oponível a terceiro, com o consequente direito à obtenção compulsória do contrato correspondente. Ou seja, eu posso pedir judicialmente que eu lhe apresente o contrato meu de compra e venda, certo? Ela é uma obtenção compulsória, é determinada pela lei, certo? O parágrafo 5º, ele prevê também que o incorporador incorre também na multa de 50% sobre a quantia que efetivamente recebeu pelaquela unidade autônoma, cobrável também pela via executiva, em favor do adquirente ou candidato à aquisição, no caso, se financia aquele imóvel, certo? Muitas pessoas compram um imóvel à vista, então ela tem direito a ter o contrato dela no momento certo, no momento correto, de acordo com a lei, certo? Então, o incorporador ele incorre também na multa de 50% sobre a quantia que tiver recebido, certo? Por outro lado, se a incorporação não se realiza em terreno de pessoa que receberá como pagamento total ou parcial as unidades a serem construídas, veja bem, o artigo 39 ele prevê que se deve discriminar do contrato a parcela que, se houver, será paga em dinheiro, veja bem, e a cota à parte da área das unidades a serem entregues em pagamento do terreno que corresponderá a cada uma das unidades, a qual deverá ser expressa em metros quadrados. Pessoal, eu vou dar um exemplo muito prático desse aqui, do artigo 39. Eu tenho um imóvel, uma mini fazenda, certo? Ou uma parte de uma fazenda que eu quero vender, certo? No final da cidade, na saída da cidade. Eu vendo para um grupo de fora, eles vêm aqui e constroem um shopping. E eu tenho como parte do meu pagamento unidades autônomas, certo? Eu tenho tanto residencial como comercial, eu tenho unidades autônomas. Eu posso ganhar em lojas, posso ganhar em frações. Esse contrato, certo? Quando ele prevê que uma parte será paga em dinheiro, veja bem, e a cota à parte das áreas das unidades ser entregue em pagamento, certo? Deve estar expressamente no contrato quais os metros quadrados que eu vou receber em relação àquele pagamento, certo? Esse é um exemplo clássico, esse é um exemplo real, correto? Ele deve constar também de todos os documentos de ajuste se o alienante do terreno ficou ou não sujeito a qualquer prestação ou encargo. Veja bem, essas obrigações eles devem estar estipuladas no contrato, certo? Todos os documentos de ajuste devem trazer informações concretas até para você resguardar o adquirente e o incorporador numa ação judicial. Quais era a obrigatoriedade dele? Qual era toda a responsabilidade que ele tinha de ambas as partes, certo? No caso, assim, ele sabe-se de antemão assim, que o valor efetivamente pago pelo terreno. Veja, o que eu te falei,
tem que estar previamente estipulada, porque a gente vai saber o valor do terreno que foi pago, o que facilitaria uma eventual execução, certo? No caso da incorporação, não se efetivar e eventuais indenizações, se houver, tá? Quando ela não se efetiva, eu vou ter uma indenização sobre aquele prejuízo que eu tive, tá? Se ele não foi construído, se ele teve uma insolvência antes disso, certo? Quando a rescisão de contrato de alienação ou do terreno ou da fração ideal, eles ficam rescindidos as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno. Nessa hipótese, pessoal, consolida-se para o alienante, em cujo favor se opera a resolução, o direito sobre a construção porventura existente, certo? Veja bem, no caso de rescisão, eu estou lendo uma parte do resumo de vocês. No caso de rescisão de contrato de alienação do terreno ou de fração ideal, eles ficam rescindidas as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno. Nessa hipótese, consolida-se para o alienante, em cujo favor se opera a resolução, o direito sobre a construção porventura existente. Isso é a dicção expressa do parágrafo 1º do artigo 40. Certo? Ou seja, se já houve uma coordenação das unidades e da construção, os adquirentes das frações poderão obter do alienante do terreno o valor da parcela, certo? De construção que tenham adicionado à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada por eles mesmos. Isso é a previsão do parágrafo 2º também, certo? Eles têm direito a cada uma do valor correspondente àquela comercialização, certo? Os adquirentes das frações, eles podem obter do alienante do terreno o valor daquela parcela de construção que tem adicionado à unidade. Veja, entendeu? Vamos passar para um outro tópico importante também aqui, ó. A imposição do imposto sobre o lucro imobiliário quando da alienação do terreno. Tá? O alienante do terreno, ele tem, né, isso está previsto na lei, que recolher o imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital, apurável pela diferença do valor pago na aquisição, certo? E o valor recebido na alienação. Ou seja, existem regras detalhadas quanto à verificação desses valores. No entanto, como elas são normas tributárias, assim, a gente não tem como entrar muito nessa questão, senão a aula se estende demais e eu tiro do foco de vocês, que é a lei que fala sobre só essa incorporação. Então, assim, atente-se ao valor daquela unidade, qual é o recolhimento, certo? E isso é uma questão tributária que a própria lei local ela vai determinar, certo? A lei, o próprio oficial registrador ele tem uma base sobre isso, também sobre aquele imposto que vai ser recolhido. E ele também tem que constar um documento no cartório sobre o recolhimento daquele imposto sobre lucro imobiliário, certo? A Receita Federal ela tem determinações, ela tem provimentos que resoluções que ela mesma impõe sobre aquelas incorporações determinadas. E isso é muito importante vocês verem, porque na prova poderá cair algumas determinações no âmbito federal e no âmbito estadual também sobre o recolhimento daquele lucro imobiliário, certo? De quanto que é o imposto de renda a ser recolhido naquela ocasião, ok? O imposto fica a cargo do alienante do terreno. O artigo 46 da lei prevê que o adquirente, o incorporador, entendeu? Que pode reter o pagamento das últimas prestações anteriores à data limite em que é lícito pagar, sem reajuste o referido imposto, caso o vendedor não apresente a quitação até 10 dias antes do vencimento das prestações, entendeu? Cujo pagamento torne inferior ao débito fiscal a parte do preço a ainda ser paga até a data limite. Pessoal, vocês já viram aquelas parcelas residuais em alguns contratos? Eles, às vezes, cobram 12 parcelas até essa terceira. Por exemplo, depois de 120 parcelas, a 70ª, 30ª parcela, entendeu? Eles podem cobrar isso aí, que é um parcela de uma parcela residual sobre isso aí. E eles podem também reter esse pagamento das últimas parcelas, prestações, à data limite, quando se é lícito pagar, certo? Se o adquirente retiver esses valores, ele fica responsável por todos os efeitos perante o fisco, certo? Pelo recolhimento do tributo, adicionais e acréscimos, inclusive pelos reajustamentos a que vier sofrer o débito fiscal, certo? Porém, as partes podem transferir o ônus diretamente ao adquirente, certo? No caso, incorporador imobiliário, certo? O artigo 47 ele é bem autoexplicativo. Ele explicita que o montante de obrigação ele atinge da sua satisfação na data da escritura, certo? O adquirente será tido, no entanto, como responsável perante o fisco. Certo? Numa eventualidade de haver uma restituição de imposto de renda, a parcela restituível ela é feita ao adquirente.
não aquele prometente vendedor, certo? Então, assim, ao pagamento pela aquisição das unidades imobiliárias, o artigo 41 já traz uma disposição interessante. Ele se estabelece quando essas unidades foram contratadas pelo incorporador por preço global, compreendendo cota de terreno e construção. Eles devem ser discriminados no contrato o preço da cota do terreno e da construção. Pode-se estipular, no entanto, a hipótese de que o adquirente atrasar o pagamento dessa parcela relativa à construção. Os efeitos da moras recaem não apenas sobre a aquisição da parte construída, mas também sobre a fração ideal do terreno, ainda que ela só tenha sido totalmente paga, certo? Então, assim, eu paguei, certo? E nessa hipótese, eu paguei pelaquela obra. Se o adquirente atrasar o pagamento da parcela relativa à construção, que tem uma cota à parte em cada, dependendo do contrato, o contrato padrão, certo? Que os incorporadores têm. Então, se ele atrasa o pagamento, os efeitos da mora recaem não apenas sobre a aquisição da parte construída, mas também sobre a fração ideal do terreno. Toda aquela parte vai ser imposta naquela fração ideal do terreno, mesmo que ela já tenha sido totalmente paga, certo? Igualmente, pode estipular o inverso. O contrato vai determinar, isso judicialmente, essa disposição que eu falei agora, ele pode cair essa resolução, certo? De acordo com o entendimento jurisprudente de cada estado, de cada tribunal de justiça. Por quê? Se o magistrado entender que não é válido, certo, aquela disposição sobre as parcelas já pagas, ele faz somente sobre a parte construída, certo? Ele não recai sobre a fração ideal toda, tá? Isso é uma questão de jurisprudência, entendimento jurisprudencial, tá? Mas também o contrato ele pode estipular o inverso. Na hipótese em que o adquirente atrasa o pagamento da parcela relativa à fração ideal do terreno, mas os efeitos da moras não recaem apenas sobre a aquisição da fração ideal, mas também sobre a parte construída, ainda que seja totalmente paga. Também pode haver uma inversão aqui. Pode haver um entendimento jurisprudencial que determine que a mora recaia somente sobre aquela parte que está em atraso, certo? E não sobre as parcelas totais, não sobre a fração ideal, sobre o valor total daquela aquisição, correto? O artigo 43 ele menciona que quando o incorporador contratar a entrega de unidade a prazo e preços certos, determinados e determináveis, ele deve observar algumas obrigações de informar aos adquirentes por escrito no mínimo de 6 em 6 meses o estado da obra. Eu atrasei, não estou cumprindo aquele plano. Geralmente grandes incorporadoras elas não atrasam a obra, mas sim elas atrasam assim, a execução de uma parte da obra, certo? Que pode ser também suprida lá na frente com algumas com as obrigações de comunicação do adquirente, certo? Ele responde civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes pelos prejuízos da ausência da conclusão da edificação, tá? Prejuízo de ausência da conclusão de edificação no prazo correto. Ele não altera o projeto, certo? Especialmente ao que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns. Ele pode ter um atraso, por exemplo, na entrega das piscinas, na entrega da execução das piscinas, da parte hidráulica das piscinas. Entendeu? Então, isso ele deve ser comunicado aos adquirentes quanto a isso, que poderá se atrasar, tem obras que atrasam substancialmente. Então, isso é uma questão de prova, que também pode elencar as obrigações dele em não modificar as condições de pagamento, nem reajustar o preço das unidades, ainda em caso de elevação dos preços dos materiais e mão de obra, salvo se estiver sido expressamente ajustada a possibilidade. Isso se chama plano de manejo da obra. O plano de manejo ele tem que ter a previsibilidade de que a obra deverá custar aquele valor e sair daquele valor. Isso também está embutido nos juros quando você parcela uma obra, certo? Você financia também uma obra. Isso está previsto também quando você adquire aquela obra naquele preço global e eu pago R$1 milhão, por exemplo, naquele apartamento, naquela unidade, naquela casa, e ela vai estar, entendeu, pessoal? Já embutida aquele preço e aquele reajuste, aquela inflação dos materiais. Outro ponto, não retardar excessivamente ou paralisar as obras sem justa causa por mais de 30 dias. Pessoal, atualmente nós enfrentamos uma questão muito delicada e crítica mundialmente. Por quê? Nós enfrentamos uma pandemia, vocês estão vendo essa aula, a gente está gravando ela em meio a uma quarentena, um isolamento social. Todas as obras foram efetivamente paradas, porque esse dispositivo não vai se aplicar em determinados períodos.
Isso é uma questão de jurisprudência lá na frente. Por quê? Porque nós temos uma determinação da Organização Mundial de Saúde de isolamento social. As obras da construção civil, elas foram efetivamente paralisadas. E isso é uma questão foi uma pandemia. É um caso que ninguém poderia prever. E esse é uma salvaguarda até para as incorporadoras. O que vai acarretar lá na frente é um aumento de materiais, o mercado econômico vai dar um boom, entendeu? Poderá sofrer uma queda muito grande, certo? Um declínio muito grande. E isso também altera o preço dos materiais de construção, certo? Isso não significa que ele vai ter que alterar o preço da obra, e sim alterar o preço das obras futuras que ele vai lançar no mercado, e não o preço da obra em si, ok? Então tem que se atentar muito a isso aí. Se o incorporador ele paralisa ou retarda excessivamente as obras, o juiz pode até notificar ele para que no prazo de no mínimo 30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes andamento normal. Pessoal, lembra que eu falei? Dependendo da situação concreta. Nós temos uma situação concreta nacional, mundial, certo? Em que muitas obras ficaram paradas por conta dessa determinação da Organização Mundial de Saúde. E isso, tanto os governantes têm noção disso aí, os magistrados também têm noção de que foi um caso muito específico e muito peculiar que nós estamos atravessando. Então, isso aí também vai refletir nesses tipos de notificação. Quando assim, mas em regra, quando ela é desatendida, ela tem 30 dias para retomar ou torne a dar-lhes o andamento normal, certo, da obra. Veja que se ela for desatendida essa notificação pela lei, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, certo? Facultando aos interessados prosseguir na obra, certo? O demonstrar esse atraso da obra é chamado de incorporador para indenizar os adquirentes, certo? Vamos supor uma situação muito hipotética. Nós temos uma obra em que houve uma determinação pelas autoridades sanitárias, prefeitos, tudo, que deveria ser paralisada. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém entra na obra, certo? Eu estou já há 40 dias em uma obra, efetivamente. Isso é uma questão de bom senso e razoabilidade também dos adquirentes em promover a devido resguardo em relação a essa situação delicada que enfrentamos. Quando se ele for chamado para indenizar, vamos observar a situação hipotética de que ele paralisou a obra sem motivo justo, acabou o dinheiro dele, pronto. Então ele paralisa as obras, o juiz vai notificá-la para retomar em 30 dias essas obras. Quando ele retoma essas obras, certo? Ele é demonstrado o atraso dessa obra, o adquirente, o incorporador ele é chamado para indenizar o adquirente. Ou seja, eu não vou retomar a obra porque não tenho mais dinheiro, certo? Quando ele é chamado para indenizar, ele cabe uma ação regressiva do incorporador contra o construtor, porque ele também tem uma construtora, ele também tem por trás toda uma equipe, e todo o construtor, o incorporador e os adquirentes são figuras jurídicas distintas, certo? Ele tem uma ação regressiva que ele pode cobrar daquela pessoa que assumiu a obra, a construtora que assumiu a obra. Se for o caso, e se este couber a culpa, veja-se que nem sempre a culpa é do construtor. Tá? Vale lembrar que essa responsabilidade entre o incorporador e o construtor ela é solidária. Tá? Se forem pessoas distintas, veja bem, eu tenho uma incorporadora e eu tenho uma construtora. Tá? Geralmente são a mesma pessoa que assumem a obra e tem essa mão de obra toda acoplada e registrada em nome da própria incorporadora. Certo? Em caso de falência, pessoal, um último pontinho para a gente poder terminar esse bloco da aula. Em caso de falência do incorporador, não sendo possível a maioria prosseguir na construção das edificações, os adquirentes das unidades serão credores privilegiados pelas quantias que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiariamente aos bens pessoais deste. Pessoal, o artigo 43, inciso 3º, ele trata expressamente da quebra da despersonalização da pessoa jurídica. Ele quebra a personalidade jurídica do incorporador para trazer os bens pessoais desse e responder pelas dívidas de valor restituindo os adquirentes. Veja, em caso de inadimplemento pelo incorporador falido, a restituição dos valores pagos, não sendo possível a finalização da obra, ele vai responder com os seus bens pessoais. Veja, pessoal, o incorporador insolvente, ele tiver optado pelo regime de afetação. Eu vou explicar a afetação com vocês no próximo bloco. Certo? E não sendo possível a maioria prosseguir na construção, ele prevê o inciso 7º que a Assembleia Geral, veja bem, poderá, pelo voto de 2/3 dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno
das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante um leilão ou outra forma que se estabelecer. Feita esta venda, distribui-se aos adquirentes, à proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda. A lei é clara, a lei é bem explicativa quanto a essa parte. Não se obtendo na venda a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei, de acordo com os critérios do contrato firmado entre o incorporador e os adquirentes, e até mesmo se tiver o construtor, veja bem, que for chamado para indenização, veja bem, pessoal, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. Isso é o artigo 43, inciso 3º da lei, certo? Caso a edificação chegue ao fim, veja bem, vamos por uma outra hipótese, concluindo-se integralmente, deve-se requerer a concessão do habite-se. Veja, pessoal, o habite-se é muito interessante aqui. Vou explicar para vocês. O habite-se é concedido junto à autoridade administrativa, tá? A prefeitura, você põe aquele plano, você registra aquela obra administrativamente, você vai no projeto de edificação e você vai finalizar a obra, com todos os documentos e todas as plantas, você tem o habite-se junto à prefeitura, a autoridade administrativa municipal. Com essa concessão, o incorporador deve requerer a averbação da construção das edificações para efeito de individualização e discriminação das unidades. Caso ele demore para fazê-lo, ele responde perante adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação. O que isso é importante? Porque eu não consigo registrar em meu nome aquela obra realizada, certo? O próprio adquirente, eu adquiri o apartamento está pronto, eu quero agora registrar no meu nome, ele é meu, totalmente meu, certo? Eu não vou conseguir registrar, porque o habite tem que ser levado a registro junto. É um documento imprescindível para você registrar aquele imóvel no teu nome, certo? O contrato de compra e venda, o pagamento, mesmo que ele tenha uma alienação daquele foi um imóvel financiado, e você vai ter aquele registro para garantir a sua propriedade real, certo? Então, assim, como há uma solidariedade na responsabilidade civil entre o construtor e a incorporadora, caso o incorporador não requeira a averbação mencionada, certo? O próprio construtor, se forem pessoas distintas, certo? Conforme prevê o artigo 44, parágrafo 1º, ele pode fazer, certo? Até para afastar a responsabilidade, e muitas vezes eles fazem, certo, pessoal? Para evitar que se recaia sobre ele os custos daquele registro, tá? Se tanto o incorporador quanto o construtor forem omissos, a averbação poderá ser requerida por qualquer adquirente da unidade, às suas expensas. Pessoal, isso pode ser cobrado judicialmente do adquirente, que era uma responsabilidade de acordo com o contrato, certo? Tem contratos que prevêem que o próprio adquirente vai lá e leva seu imóvel para registro, como aqueles casos do Minha Casa Minha Vida, que passa a responsabilidade todinha, ao invés da agência reguladora, da agência que concedeu, certo? Quem fez o programa habitacional, do que no caso o governo, e passa para o adquirente aquele imóvel e paga ali. E muitas vezes as pessoas não têm condições de fazer aquele registro, certo? Pessoal, lembra que eu falei para vocês, uma parte da aula, que de acordo com o curso que vocês vão prestar, é muito importante vocês estudarem afinco o Código de Normas, certo? Por quê? O Código de Normas estadual, previsto de cada estado, ele impõe as regras, veja bem, que os oficiais legisladores vão seguir para registrar, tá? Nós temos a Constituição Federal, nós temos inúmeras leis esparsas, nós temos a Lei de Registros Públicos, nós temos a Lei de Incorporação Imobiliária, que é o que a gente está estudando agora. Porém, efetivamente, quando você vai registrar um imóvel, quando você vai abrir uma matrícula, quando você vai registrar um imóvel, quem manda a regra geral é que se observe a lei, a regra especial que está prevista, todo passo a passo que está previsto no Código de Normas daquele estado. Vou dar um exemplo claro para vocês, prático. O Código de Normas de São Paulo, ele é o mais completo, ele é o mais específico, ele esmiuça todo o procedimento, certo? Minas, Mato Grosso do Sul são diferentes, tá? Veja bem, quando você faz um loteamento, no contrato padrão previsto na Lei de Economia edilícia, tá? O próprio incorporador vai lá e leva aquele contrato a registro, certo? Por exemplo, São Paulo e Mato Grosso do Sul e Minas, tá? Eu falo isso com muita propriedade, por quê?
Quem quiser estudar FINCA, esse tema não é o nosso tema da nossa aula. Quem quiser estudar FINCA, era bom pegar essas particularidades desses códigos daquele estado que você está prestando concurso. Por quê? Porque, por exemplo, Minas, primeiro se faz a abertura da matrícula de todos os apartamentos para depois fazer a verbação, certo? Da construção. Não é feita antes, ele abre-se a matrícula e depois ele averba a construção, tá? Isso aí é uma questão que depois eu até vou esmiuçar um pouquinho mais para vocês e pegar até informações mais concretas, tá? Não era o meu foco de concursos, tá? Já Mato Grosso do Sul, ele faz ele abre a matrícula e já averba a construção, certo? Por quê? Porque os imóveis e construções, eles têm que ter uma matrícula específica, ele abre uma matrícula auxiliar, abre um registro auxiliar, certo? Documento auxiliar que vai ser implementado junto e depois ele faz todo, com a BITS, ele faz toda uma movimentação para acoplar aquelas matrículas junto, o registro auxiliar e uma anotação auxiliar, vamos colocar assim, junto à matrícula, certo? Do imóvel em construção e depois que finalizado ele pega e faz o registro do ABITS, também ali na matrícula, certo? É uma ficha auxiliar anexa, vamos colocar assim, certo? Vinculada à matrícula mãe, que são aquela matrícula mãe das incorporadoras, depois eles vão fazendo uma por uma, certo? E dando também ao adquirente aquela possibilidade de registro já direto, faz um processo só. Certo? Então, assim, a dica que fica é que atente-se ao concurso e ao estado que vocês vão prestar esse concurso. Por quê? Dependendo do estado, o código de normas ele é cobrado, ele cai 100% na prova e ele vai te perguntar se você sabe como é que se procede naquela região, como é que é feito aquele registro. Se adota-se primeiro abrir a matrícula, ou primeiro faz o registro da matrícula mãe e vincula-se às outras demais, ou faz o registro auxiliar, certo? Com relação à BITS, com relação à unidade de construção, com relação à aprovação da construção e com relação à matrícula mãe da incorporadora, ok? Pessoal, vamos finalizar esse primeiro bloco, tá? Sobre a incorporação imobiliária e vou passar no segundo bloco a explicar um monte de interpretação e seguintes para vocês, tá ok? Um grande abraço, até daqui a pouco.